Quem veio aqui pela fé, quem ainda acredita que Deus continua fazendo milagres. Hebreus 11 não conta a história de super-heróis, conta a história de homens e mulheres que decidiram confiar em Deus. Eles foram perseguidos, rejeitados, humilhados, mas nunca abandonaram a fé. E eu vim profetizar: o mesmo Deus que escreveu aquelas histórias está escrevendo a sua. Quem acredita, levante as mãos. Sobe esse trap, hoje a arena vai cantar que quem vive pela fé nunca será envergonhado. Não foi espada, nem foi poder, foi pela fé que Deus fez acontecer. Quando ninguém conseguia enxergar, eles continuaram sem parar. Abel entregou o melhor no altar, mostrando que vale a pena confiar. Mesmo depois de partir, sua fé continua a existir. Enoque andou com o Senhor, conheceu de perto seu amor. A terra ficou para trás, quem anda com Deus encontra paz. Noé construiu sem entender, mas decidiu obedecer. O mundo inteiro zombou, até que a chuva chegou. Quando Deus fala, eu não volto atrás. Mesmo sem ver, eu continuo em paz. porque quem anda pela fé nunca luta sozinho. O Deus dos impossíveis vai abrindo caminho. Pela fé eu continuo de pé, mesmo quando o mundo diz não. Minha vitória vem do céu. Pela fé eu não vou recuar, quem prometeu é fiel e jamais vai falhar. Jesus vai na frente, Abrindo caminho, o inferno não vence. quem pertence ao Filho. Jesus vai na frente, Abrindo caminho, o inferno não vence. Quem pertence ao Filho. Escuta essa palavra. Tem gente dizendo que acabou, mas Deus manda dizer: ainda não terminou. Existe promessa viva sobre a tua casa, existe unção sobre a tua família. Em nome de Jesus, toda ação dos demônios, toda obra dos espíritos malignos e toda corrente do inferno sejam quebradas agora. Declaramos que os anjos enviados por Deus estão guerreando ao redor dos seus servos, expulsando toda obra dos demônios e preparando o caminho da vitória. Quem recebe essa palavra, grite: Jesus Cristo é o Senhor! Abraão saiu sem saber, mas escolheu obedecer. Sara sorriu outra vez, porque Deus cumpriu o que fez. Jacó adorou até o fim, mesmo cansado seguiu assim. José sofreu na prisão, mas Deus mudou sua direção. Moisés deixou o palácio, preferiu o eterno espaço. O mar vermelho se abriu e todo o povo prosseguiu. Quando Deus decide agir, nem Faraó pode impedir. Quem confia no Criador sempre experimenta seu favor. A fé, eu continuo de pé, mesmo quando o mundo diz não. Minha vitória vem do céu. Pela fé eu não vou recuar, quem prometeu é fiel e jamais vai falhar. Levante uma das mãos. Eu não conheço a sua luta, mas Deus conhece. Talvez você entrou aqui carregando lágrimas, mas vai sair carregando testemunho. Talvez você entrou pensando em desistir, mas hoje Deus renova a sua força. Receba em nome de Jesus. Jericó parecia impossível, mas Deus mostrou invisível. Marcharam só obedecendo e as muralhas foram cedendo. Gideão venceu com 300, porque Deus faz grandes feitos. Davi chegou sem armadura, mas carregava a fé mais pura. Daniel venceu o leão, porque Deus segurou sua mão. A fornalha
e ministração. Deixe o seu like, escreva nos comentários o seu testemunho ou pedido de oração. Nós lemos e oramos por muitas dessas mensagens. Compartilhe este trap gospel com seus amigos, sua família e sua igreja. Talvez Deus use este louvor para alcançar alguém que está pensando em desistir. Cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento e cada novo inscrito nos ajudam a levar a palavra de Deus mais longe. Ao apoiar este trabalho, você também fortalece nossa missão de amor e solidariedade. Nosso desejo é ampliar as ações que realizamos, ajudando moradores de rua, apoiando mães que choram e lutam pela libertação de seus filhos das drogas, e levando alimento às mais de 350 famílias que assistimos com cestas básicas por enfrentarem dificuldades financeiras. Curta, comente, compartilhe e ative as notificações. Ajude esta mensagem a alcançar outras vidas. Quem semeia a palavra colhe frutos eternos. Que o Senhor visite sua casa em plena fé. Profetiza o pastor Júlio César Bastos e a pastora Katia Bastos. Ministério Apocalipse. Quem veio aqui pela fé, quem ainda acredita que Deus continua fazendo milagres. Hebreus 11 não conta a história de super-heróis, conta a história de homens e mulheres que decidiram confiar em Deus. Eles foram perseguidos, rejeitados, humilhados, mas nunca abandonaram a fé. E eu vim profetizar, o mesmo Deus que escreveu aquelas histórias está escrevendo a sua. Quem acredita, levante as mãos. Glória a Deus. Sobe esse trap, hoje a arena vai cantar que quem vive pela fé nunca será envergonhado. Não foi espada, nem foi poder, foi pela fé que Deus fez acontecer. Quando ninguém conseguia enxergar, eles continuaram sem parar. Abel entregou o melhor no altar, mostrando que vale a pena confiar. Mesmo depois de partir, sua fé continua a existir. Enoque andou com o Senhor, conheceu de perto seu amor. A terra ficou pra trás, quem anda com Deus encontra paz. Noé construiu sem entender, mas decidiu obedecer. O mundo inteiro zombou, até que a chuva chegou. Quando Deus fala, eu não volto atrás. Mesmo sem ver, eu continuo em paz. Porque quem anda pela fé nunca luta sozinho. O Deus dos impossíveis vai abrindo caminho. Pela fé, eu continuo de pé, mesmo quando o mundo diz não. Minha vitória vem do céu. Pela fé, eu não vou recuar. Quem prometeu é fiel e jamais vai falhar. Jesus vai na frente, abrindo o caminho. O inferno não vence quem pertence ao Filho. Jesus vai na frente, abrindo o caminho. O inferno não vence quem pertence ao Filho. Escuta essa palavra. Tem gente dizendo que acabou, mas Deus manda dizer, ainda não terminou. Existe promessa viva sobre a tua casa, existe unção sobre a tua família. Em nome de Jesus, toda ação dos demônios, toda obra dos espíritos malignos e toda corrente do inferno sejam quebradas agora. Declaramos que os anjos quebradas agora. Quem recebe essa palavra, grite. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Quem veio aqui pela fé? Quem veio aqui pela fé? Quem ainda acredita que Deus continua
continua fazendo milagres. Hebreus 11 não conta a história de super-heróis, conta a história de homens e mulheres que decidiram confiar em Deus. Eles foram perseguidos, rejeitados, humilhados, mas nunca abandonaram a fé. Eu vim profetizar, o mesmo Deus que escreveu aquelas histórias está escrevendo a sua. Quem acredita, levante as mãos. Sobe esse teve, hoje a arena vai cantar. E quem vive pela fé nunca será envergonhado. Não foi espada, nem foi... Escuta essa voz. Não é coincidência, não é sorte. É Jesus chamando você. Sai das trevas. Sai das trevas, vem pra luz. Você andou perdido sem direção, coração vazio, sem paz, sem razão. Tentou preencher com o mundo inteiro, mas continuou vivendo prisioneiro. Noite após noite, correntes na mente, feridas abertas, dor permanente. Mas hoje o céu abriu a porta, Cristo entrou e mudou tua história. Ele conhece teu nome, conhece teu passado. Mesmo quando todos desistiram, Ele ficou do teu lado. Você nasceu pra vencer, não nasceu pra morrer. Quem escreveu teu destino foi o Rei do Poder. Ele te chama. Escuta a sua voz. Vinde a mim. Sai da escuridão, sai da prisão. Hoje começa uma nova geração. Sai das trevas, vem pra maravilhosa luz. Jesus está chamando, Ele morreu na cruz. Transforma tua dor, transforma teu viver. Hoje o inferno pede mais um pra vencer. Sai das trevas, vem pra maravilhosa luz. Hoje teu nome está escrito no céu de Jesus. Não olha pra trás, não desista jamais. Quem anda com Cristo nunca volta atrás. Ele pega tua vida sem forma e vazia, sem cor, sem esperança, e transforma em jardim onde antes era só lembrança. Onde existia medo, agora existe paz. Onde havia lágrimas, hoje existe muito mais. Amor que não acaba, graça que não termina, esperança viva que ilumina. Ele sopra a vida sobre quem morreu por dentro, faz nascer alegria no deserto do sofrimento. O diabo disse que você acabou, mentiu. Os demônios disseram não tem mais jeito, mentira. Os principados tentaram impedir, mas esqueceram que existe um nome acima de todo nome. Jesus, quando Ele entra, toda corrente quebra, toda maldição cai, Toda seta volta. toda prisão abre, toda treva desaparece, porque a luz chegou. Ele te levanta como um valente, um guerreiro do reino, não pra destruir pessoas, mas pra vencer o pecado, pra vencer Satanás, pra vencer os principados. Vestido com a armadura de Deus, espada da palavra, escudo da fé, capacete da salvação, preparado pra guerra espiritual. Você não luta sozinho, o Senhor dos exércitos vai à tua frente. Ele faz de você fonte de águas vivas, pra matar a sede de quem perdeu a vontade de viver. Enquanto muitos secam, você transborda. Enquanto muitos caem, você levanta. Enquanto muitos choram, você consola. Você não foi chamado pra ser apenas mais um, foi chamado pra carregar o céu. Você será farol, Farol gigante, brilhando no meio da tempestade, mostrando o caminho pra quem se perdeu enquanto Satanás espalha trevas. Cristo faz você Brilha como o sol. Você será a ponte, ligando o perdido ao reino eterno, ligando o órfão ao Pai, Ligando o cansado ao descanso, ligando o pecador ao
quem chegou aqui pensando que não existe mais saída. Quem acredita que o seu passado escreveu o seu futuro. Escuta esta palavra. Jesus ainda chama os cansados. Jesus ainda recebe o pecador arrependido. A cruz continua de pé. O túmulo continua vazio. E a graça continua alcançando quem decide voltar para Deus. Se você consegue ouvir a minha voz, o Espírito Santo ainda está falando ao seu coração. Hoje é dia de sair das trevas e entrar na maravilhosa luz de Cristo. A madrugada conhece o teu choro escondido. As ruas ouviram promessas que o vento levou. Os becos viram lágrimas que ninguém enxergou. Mas Deus nunca deixou de ver onde você passou. As drogas prometeram liberdade, mas entregaram correntes. O pecado prometeu prazer, mas trouxe vazio permanente. As festas acabaram, as luzes se apagaram, e o coração continuou perguntando: existe um caminho de volta? Recebe uma nova direção. Levanta a cabeça, o Filho de Deus ainda quebra toda a prisão. Hoje começou uma nova história. O sangue de Jesus ainda transforma vidas. Hey! O mundo diz Ele troca o medo pela esperança, troca as correntes pela liberdade, troca o deserto por rio de águas vivas, troca o luto por veste de louvor. Quem vivia perdido agora conhece o caminho. Quem andava sem direção agora segue o bom pastor. Quem carregava a culpa agora vive pela graça, porque quando Cristo entra, o passado perde a última palavra. Ele escreve um novo nome, uma nova história, uma nova identidade. Filho amado, filha amada, nova criatura em Cristo Jesus. Escuta, a cruz não foi o fim, foi o começo da vitória. A pedra foi removida, a morte foi vencida. O pecado perdeu o domínio sobre aquele que pertence a Cristo. Não aceite mais as correntes de Jesus Cristo. O Salvador, as mãos na espada, as mãos as do Senhor marcadas. Não é do nome do descanso quem brada pra estampa. Hoje o céu celebra mais um filho de Deus. A graça venceu, o amor triunfou. Quem nasceu de novo para trás não voltou. Aleluia. Pai santo e eterno Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da tua presença. Senhor, visita agora cada coração que está ouvindo esta canção. Tu conheces as lágrimas escondidas, as batalhas silenciosas e os fardos que muitos carregam. Que a tua luz alcance aqueles que vivem escuridão espiritual. Que o teu Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo, conduzindo ao arrependimento e a vida nova em Cristo. Que toda escravidão do pecado seja vencida pelo poder da cruz. Fortalece aqueles que lutam contra vícios, dependências, mentiras, falta de perdão e tudo aquilo que os afasta da tua vontade. Dá-lhes coragem para abandonar os caminhos de destruição e seguir os teus caminhos de vida. Que o Espírito Santo encha cada coração com paz, alegria, amor, domínio próprio, esperança e fé. Levanta homens e mulheres comprometidos com o teu reino, cheios da tua palavra, firmes na oração e
revestidos com toda a armadura de Deus. Faz deles luz onde houver trevas, esperança onde houver desespero, consolo onde houver dor, águas vivas para os sedentos. Que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados somente a Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador. Nós declaramos que pertencemos a Ti, e caminharemos na Tua luz todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. amém. Se esta palavra alcançou o seu coração, não endureça o seu coração. Jesus continua chamando, a porta da graça continua aberta, a cruz continua proclamando perdão. O túmulo vazio continua anunciando vitória. Saia das trevas, venha para a maravilhosa luz, e viva para aquele que morreu e ressuscitou por você. Porque em Cristo há perdão, há restauração, há uma nova identidade, há esperança e a vida em abundância. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de e a vida nova em Cristo, que toda escravidão do pecado seja vencida pelo poder da cruz. Fortalece aqueles que lutam contra vícios, dependências, mentiras, falta de perdão e tudo aquilo que os afasta da tua vontade. Dá-lhes coragem para abandonar os caminhos de destruição e seguir os teus caminhos de vida. Que o Espírito Santo encha cada coração com paz, alegria, amor, domínio próprio, esperança e fé. Levanta homens e mulheres comprometidos com o teu reino, cheios da tua palavra, firmes na oração e revestidos com toda a armadura de Deus. Faz deles luz. Quem vem ouvir a palavra, levante a mão. Hoje não é noite de massagear o ego, hoje é noite de ouvir a verdade. Porque Deus nunca precisou de profetas vendidos. Deus sempre levantou homens e mulheres que preferiram perder tudo, mas nunca perderam a presença de Deus. Quem ama a verdade glorifica ao Senhor. Sobe esse trap! Sobe esse trap! Hoje a palavra vai confrontar, Mas também vai curar. Jeremias chorou pela nação, mesmo rejeitado não mudou a direção. Disseram cala essa voz, mas ele respondeu: o fogo de Deus está em mim. Isaías falou contra o pecado, mesmo sabendo que seria odiado. Ezequiel ficou de guarda, chamando o povo ao arrependimento. Miqueias denunciou quem vendia a sentença, quem transformava a fé em recompensa. Amós saiu do campo para anunciar: voltem para Deus antes do juízo chegar. não era fama nem posição, Era obediência, era missão. A voz de Deus não tem preço. Quem foi chamado não negocia o evangelho. A verdade permanece mesmo quando incomoda. Quem teme ao Senhor não vende a palavra. A voz não está à venda, a verdade não muda. Quem foi chamado por Deus não negocia a cruz. Pode faltar aplauso, pode faltar favor, mas nunca vai faltar a presença do Senhor. Escute isso. A Bíblia mostra que existiam profetas fiéis e também falsos profetas. Os fiéis chamavam o povo ao arrependimento, os falsos diziam quando não havia paz. Hoje também precisamos de discernimento. Que Deus levante homens e mulheres comprometidos com a sua palavra, que anunciem a verdade com amor e fidelidade, sem distorcer o evangelho para agradar pessoas. Quem deseja permanecer firme na verdade, diga amém. João Batista enfrentou o rei, não escondeu aquilo que a lei dizia, chamou arrependimento mesmo sabendo o preço da profecia.
verdade. Perdeu a vida, mas ganhou a eternidade. Natan entrou diante de Davi, não teve medo de corrigir, disse: Tu és esse homem. E o rei precisou se arrepender. Elias ficou sozinho, mas permaneceu no caminho. No camelo mostrou que só o Senhor é Deus. A voz não está à venda, a verdade permanece. Quem anuncia Cristo Não negocia a fé, ainda que o mundo rejeite, ainda que venha oposição. A palavra continua transformando o coração. Igreja, ore por aqueles que pregam. Ore para que Deus conserve seus servos humildes, íntegros e fiéis. E peça também discernimento, porque Jesus alertou que surgiriam falsos profetas. Que o nosso coração nunca busque apenas mensagens que agradam aos ouvidos, mas a verdade que transforma a vida. Em nome de Jesus, toda ação dos demônios que tenta produzir engano, mentira e divisão seja repreendida. Que os anjos enviados por Deus guardem a sua igreja e fortaleçam aqueles que permanecem fiéis ao Evangelho. Prega a tempo e fora de tempo. Mesmo preso, continuou pregando. Pedro não voltou atrás, mesmo diante da ameaça. Estevão morreu perdoando enquanto anunciava a graça. Os profetas da Bíblia apontavam pra Deus, nunca buscaram glória para si mesmo. A cruz era maior que qualquer aplauso, A missão era maior que qualquer recompensa. Eu não quero uma palavra que apenas agrade. Eu quero uma palavra que me transforme. Eu não quero um evangelho sem arrependimento. Eu quero seguir Jesus com todo o entendimento. Quem ama a palavra, Levante a Bíblia ou a sua mão. quem ama a palavra, Dá-me o coração, peça ao Senhor. dá-me o coração. Ao apoiar este trabalho, você também fortalece nossa missão de amor e solidariedade. Nosso desejo é ampliar as ações que realizamos, ajudando moradores de rua, apoiando mães que choram e lutam pela libertação de seus filhos das drogas, e levando alimento às mais de 350 famílias que assistimos com cestas básicas, por enfrentarem dificuldades financeiras. Comente, E compartilhe, ajude esta mensagem a alcançar outras vidas. Quem semeia a palavra colhe frutos eternos. Que o Senhor visite sua casa. Mesmo rejeitado, não mudou a direção. Jeremias chorou pela nação. Mesmo rejeitado, não mudou a direção. Hoje é noite de ouvir a verdade, porque Deus nunca precisou de profetas vendidos. Deus sempre levantou homens e mulheres que preferiram perder tudo, mas nunca perderam a presença de Deus. Quem ama a verdade, glorifique ao Senhor. Sobe esse trap. Hoje a palavra vai confrontar, mas também vai curar. Jeremias chorou pela nação. Mesmo rejeitado, não mudou a direção. Disseram, cala essa voz, mas ele respondeu, o fogo de Deus está em mim. Isaías falou contra o pecado, mesmo sabendo que seria odiado. Ezequiel ficou de guarda, chamando o povo ao arrependimento. Miqueias denunciou quem vendia a sentença, quem transformava a fé em recompensa. Amor saiu do campo para anunciar, voltem para Deus antes do juízo chegar. Não era fama, nem posição, era obediência, era missão. A voz
voz de Deus não tem preço. Quem foi chamado não negocia o evangelho. A verdade permanece mesmo quando incomoda. Quem teme o Senhor não vende a palavra. A voz não está à venda, a verdade não muda. Quem foi chamado por Deus não negocia a cruz. Pode faltar aplauso, pode faltar favor, mas nunca vai faltar a presença do Senhor. Escute isso, a Bíblia mostra que existiam profetas fiéis e também falsos profetas. Os fiéis chamavam o povo ao arrependimento. Os falsos diziam paz, paz, quando não havia paz. Hoje também precisamos de discernimento. Que Deus levante homem e vende a sentença. Quem transformava a fé em recompensa. Amor saiu do campo para anunciar. Voltem para Deus antes do juízo chegar. Não era fama, nem posição, era obediência, era missão. A voz de Deus não tem preço. Quem foi chamado não negocia o evangelho. A verdade permanece mesmo quando incomoda. Quem teme ao Senhor não vende a palavra. A voz não está à venda, a verdade não muda. Quem foi chamado por Deus não negocia a cruz. Pode faltar aplauso, pode faltar favor, mas nunca vai faltar a presença do Senhor. Escute isso. A Bíblia mostra que existiam profetas fiéis e também falsos profetas. Os fiéis, Escuterão! O toque do chofar anuncia que o rei está passando. Não endureça o coração, porque o Espírito Santo está chamando aqueles que desejam viver uma nova história. Hoje não é um culto comum. Hoje o céu marcou um encontro com você. Assim diz o Senhor Jeová: antes que você me buscasse, eu já tinha separado você. Antes que você aprendesse a andar, eu já conheci o teu propósito. Hoje eu sopro novamente o meu espírito sobre a tua vida. Eu removo aquilo que o pecado tentou destruir. Eu desfaço toda acusação levantada pelos demônios contra você. Os meus anjos guerreiam ao teu favor, conforme a minha vontade. As correntes estão sendo quebradas, as cadeias estão caindo. O passado perdeu o direito de controlar o teu futuro, porque eu estou levantando uma geração cheia da minha unção. Receba! Receba fogo! Receba autoridade! Receba o Espírito Santo, em nome de Jesus! Aleluia! Quem foi ungido não nasceu para viver preso. Ministério Apocalipse. Quando Cristo soprou sobre eles, o impossível começou. O medo perdeu espaço, a promessa despertou. Não era apenas um novo dia, era uma nova criação. Filhos adotados pelo Pai, vivendo uma nova aliança em Cristo. O Espírito veio, a promessa chegou, o reino avançou. Quem era fraco agora foi fortalecido pelo Senhor. Não existe unção sem propósito, não existe chamado sem renúncia. Quem Deus separa também capacita, quem Deus envia também sustenta. A unção me chamou, a unção me enviou. Meu destino Deus escreveu, minha história Ele mudou. Não vivo mais pra mim, agora vivo pro Senhor. O Espírito Santo habita em mim e me faz vencedor. Jesus, Jesus, Jesus. Em Antioquia, enquanto adoravam, o Espírito falou: separai Barnabé, separai Saulo, porque chegou a hora. Não era escolha humana, era decisão do céu.
quando Deus separa alguém, nem o inferno consegue impedir. Porque quem recebe unção, recebe direção, recebe coragem, recebe missão. O Espírito do Senhor repousou sobre Cristo para anunciar boas novas, curar os quebrantados, libertar os cativos, abrir os olhos dos cegos, levar esperança aos abatidos. Essa mesma unção continua viva, ela ainda cura, ela ainda restaura, ela ainda levanta quem caiu. Não é pela força, não é pelo poder humano, é pelo Espírito. É pelo Espírito. É pelo Espírito do Senhor. Samuel derramou o azeite, mas quem transformou foi Deus. Davi saiu do campo para caminhar no propósito. A unção mudou sua visão, mudou seu coração, mudou sua coragem. Porque quando Deus unge alguém, Ele muda primeiro o interior. A unção ensina, A unção fortalece, A unção corrige, A unção consola. Quem anda cheio do Espírito não anda perdido, porque o Senhor dirige seus passos e prepara o caminho diante dele. Eu fui separado, eu fui chamado, eu fui transformado pelo Espírito Santo. Minha casa pertence ao Senhor, minha vida pertence ao Senhor, minha voz pertence ao Senhor. Toda a glória pertence ao Senhor. Aleluia! Aleluia, Aleluia! aleluia, Aleluia! aleluia, Aleluia! aleluia. Aleluia! Assim diz o Senhor Jeová: estou visitando a tua casa, estou entrando onde ninguém consegue entrar. Estou arrancando aquilo que o diabo plantou, estou restaurando aquilo que parecia perdido. Eu removo o medo, eu removo a tristeza, eu removo a insônia, eu removo a amargura, eu removo o pecado quando há arrependimento verdadeiro diante de mim. Os demônios que tentavam permanecer na tua vida estão sendo repreendidos em nome de Jesus. E os meus anjos guerreiam ao teu favor. Se permaneceres em mim, eu abrirei portas, eu fortalecerei tua família, eu levantarei tua casa e colocarei em tuas mãos recursos para que o meu nome seja glorificado através das boas obras e do socorro aos necessitados. Porque eu conheço a tua fidelidade. Mesmo quando foste fraco, tu não negaste a minha palavra. Permanece firme, permanece santo, permanece cheio do meu Espírito. Porque a unção que eu derramo sobre ti não termina neste culto. Ela seguirá contigo por onde andares. Receba esta palavra, Receba esta unção, receba esta unção. receba esta unção. Assim diz o Senhor Jeová: escutem, o toque do chofar anuncia que o rei está passando. Não endureçam o coração. Escutem, o toque do chofar anuncia que o rei está passando. Não endureçam o coração, porque o Espírito Santo está chamando aqueles que desejam viver uma nova história. Hoje não é um culto comum, hoje o céu marcou um encontro com você. Assim diz o Senhor Jeová: antes que você me buscasse, eu já tinha separado você. Antes que você aprendesse a andar, eu já conheci o teu propósito. Hoje eu sopro novamente o meu espírito sobre a tua vida. Eu removo aquilo que o pecado tentou destruir. Eu desfaço toda acusação levantada pelos demônios contra você. Os meus anjos guerreiam ao teu favor com
conforme a minha vontade. As correntes estão sendo quebradas, as cadeias estão caindo. O passado perdeu o direito de controlar o teu futuro, porque eu estou levantando uma geração cheia da minha unção. Receba, receba fogo, receba autoridade, receba o Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia! Quem foi ungido não nasceu para ir viver preso. Ministério Apocalipse. Quando Cristo soprou sobre eles, o impossível começou. O medo perdeu espaço, a promessa despertou. Não era apenas um novo dia, era uma nova criação. Filhos adotados pelo Pai, vivendo uma nova aliança em Cristo. O Espírito veio, a promessa chegou, o reino avançou. Quem era fraco, agora foi fortalecido pelo Senhor. Não existe unção sem propósito, não existe chamado sem renúncia. Quem Deus separa também capacita, quem Deus envia também sustenta. A unção me chamou, a unção me enviou, meu destino Deus escreveu. Ministério, Ele mudou. Não vivo mais pra mim, agora vivo pro Senhor. O Espírito Santo habita em mim e me faz vencedor. Jesus, 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 Jesus. Em Antioquia, enquanto adoravam, o Espírito falou: separai Barnabé, separai Saulo. Escutem, o toque do chofar anuncia que o rei está passando. Não endureça o coração, porque o Espírito Santo está chamando aqueles que desejam viver uma nova história. Hoje não é um culto comum, hoje o céu marcou um encontro com você. Assim diz o Senhor Jeová: antes que você me buscasse, eu já tinha separado você. Antes que você aprendesse a andar, eu já conhecia teu propósito. Hoje eu sopro novamente o meu Espírito sobre a tua vida. Eu removo aquilo que o pecado tentou destruir. Eu desfaço toda acusação levantada pelos demônios contra você. Os meus anjos guerreiam ao teu favor, conforme a minha vontade. As correntes estão sendo quebradas, as cadeias estão caindo. O passado perdeu o direito de controlar o teu futuro, porque eu estou levantando uma geração cheia da minha unção. Receba, receba, receba fogo, receba autoridade, receba o Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia! Quem foi ungido não nasceu para viver preso. Ministério Apocalipse. Quando Cristo soprou sobre eles, o impossível começou. O medo perdeu espaço, a promessa despertou. Não era apenas um novo dia, era uma nova criação. Filhos adotados pelo Pai, vivendo uma nova aliança em Cristo. O Espírito veio, a promessa chegou, o reino avançou. Quem é? Antes que você aprendesse a andar, eu já conheci o teu propósito. Hoje eu sopro novamente o meu Espírito sobre a tua vida. Eu removo aquilo que o pecado tentou destruir. Eu desfaço toda acusação levantada pelos demônios contra você. Os meus anjos guerreiam ao teu favor, conforme a minha vontade. As correntes estão sendo quebradas, as cadeias estão caindo. O passado perdeu o direito de controlar o teu futuro, porque eu estou levantando uma geração cheia da minha unção. Receba, receba fogo, receba autoridade, receba o Espírito Santo, em nome de Jesus. Nasceu pra viver preso.
Cristo soprou sobre eles. O impossível começou, o medo perdeu espaço, a promessa despertou. Não era apenas um novo dia, era uma nova criação. Filhos adotados pelo Pai, vivendo uma nova aliança em Cristo. O Espírito veio, a promessa chegou, o reino avançou. Quem era fraco agora foi fortalecido pelo Senhor. Não existe unção sem propósito, não existe chamado sem renúncia. Quem Deus separa também capacita, quem Deus envia também sustenta. A unção me chamou, a unção me enviou. Meu destino Deus escreveu, minha história Ele mudou. Não vivo mais pra mim, agora vivo pro Senhor. O Espírito Santo habita em mim e me faz vencedor. Em Antioquia, enquanto adoravam, o Espírito falou: separai Barnabé, separai Saulo, porque chegou a hora. Não era escolha humana, era decisão do céu. Quando Deus separa alguém, nem o inferno consegue impedir. Porque quem recebe unção, recebe direção, recebe coragem, recebe missão. O Espírito do Senhor repousou sobre Cristo para anunciar boas novas, curar os quebrantados, libertar os cativos, abrir os olhos dos cegos, levar esperança aos abatidos. Essa mesma unção continua viva, ela ainda cura, ela ainda restaura, ela ainda levanta quem caiu. Não é pela força, não é pelo poder humano, é pelo Espírito, é pelo Espírito, é pelo Espírito do Senhor. Samuel derramou azeite, mas quem transformou foi Deus. Davi saiu do campo para caminhar no propósito. A unção mudou sua visão, mudou seu coração, mudou sua coragem. Porque quando Deus unge alguém, Ele muda primeiro o interior. A unção ensina, a unção fortalece, a unção corrige, a unção consola. Quem anda cheio de Espírito não anda perdido, porque o Senhor dirige seus passos e prepara o caminho diante dele. Eu fui separado, eu fui chamado, Eu fui transformado pelo Espírito Santo. Minha casa pertence ao Senhor, minha vida pertence ao Senhor, minha voz pertence ao Senhor. Toda a glória pertence ao Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: estou visitando a tua casa, estou entrando onde ninguém consegue entrar, estou arrancando aquilo que o diabo plantou, estou restaurando aquilo que parecia perdido. Eu removo o medo, eu removo a tristeza, eu removo a insônia, eu removo a amargura, eu removo o pecado quando há arrependimento verdadeiro diante de mim. Os demônios que tentavam permanecer na tua vida estão sendo repreendidos em nome de Jesus. E os meus anjos guerreiam ao teu favor, se permaneceres em mim. Eu abrirei portas, eu fortalecerei tua família, eu levantarei tua casa e colocarei em tuas mãos recursos para que o meu nome seja glorificado através das boas obras e do socorro aos necessitados. Porque eu conheço a tua fidelidade, mesmo quando foste fraco. Tu não negaste
permanece firme, permanece santo, permanece cheio do meu espírito, porque a unção que eu derramo sobre ti não termina neste culto, ela seguirá contigo por onde andares. Receba essa palavra, receba esta unção, receba esta missão, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Antes que você aprendesse a andar, eu já conheci o teu propósito. Hoje eu sopro novamente o meu espírito sobre a tua vida. Eu removo aquilo que o pecado tentou destruir. Eu desfaço toda acusação levantada pelos demônios contra você. Os meus anjos guerreiam ao teu favor, conforme a minha vontade. As correntes estão sendo quebradas, as cadeias estão caindo. O passado perdeu o direito de controlar o teu futuro, porque eu estou levantando uma geração cheia da minha unção. Receba, receba fogo, receba autoridade, receba o Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Quem foi ungido não nasceu pra viver preso. Ministério Apocalipse. Quando Cristo soprou sobre eles, o impossível começou. O medo perdeu espaço, a promessa despertou. Não era apenas um novo dia, era uma nova criação. Filhos adotados pelo Pai, vivendo uma nova aliança em Cristo. O Espírito veio, a promessa chegou, o reino avançou. Quem era fraco agora foi fortalecido pelo Senhor. Não existe unção sem propósito, não existe chamado sem renúncia. Quem Deus separa também capacita, quem Deus envia também sustenta. A unção me chamou, a unção me enviou, meu destino Deus escreveu, minha história Ele mudou. Não vivo mais pra mim, agora vivo pro Senhor. O Espírito Santo habita em mim e me faz vencedor. Jesus, 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 Jesus. Em Antioquia, enquanto adorava, o Espírito falou: separai Barnabé, separai Saulo. Porque chegou a hora, não era escolha humana, era decisão do céu. Quando Deus separa alguém, nem o inferno consegue impedir. Porque quem recebe unção, recebe direção, recebe coragem, recebe missão. O Espírito do Senhor é dom da aliança em Cristo. O Espírito veio, a promessa chegou, o reino avançou. Quem era fraco agora foi fortalecido pelo Senhor. Não existe unção sem propósito, não existe chamado sem renúncia. Quem Deus separa também capacita, quem Deus envia também sustenta. A unção me chamou, a unção me enviou, meu destino Deus escreveu, minha história Ele mudou. Não vivo mais pra mim, agora vivo pro Senhor. O Espírito Santo habita em mim e me faz vencedor. Jesus, Jesus, Jesus. Antes que você aprendesse a andar, eu já conheci o teu propósito. Hoje eu sopro novamente o meu espírito sobre a tua vida. Eu removo aquilo que o pecado tentou destruir. Eu desfaço toda acusação levantada pelos demônios contra você. Os meus anjos guerreiam ao teu favor, conforme a minha vontade. As correntes estão sendo quebradas,